Em 22 de abril de 1500 foi descoberto o Brasil. É uma data de comemorar e também o professor Everaldo Lins vai falar um pouquinho dessa história. Professor, nos livros a gente consegue estudar que 22 de abril foi descoberto o Brasil por Pedro Álvares Cabral. Como é que realmente é essa história do descobrimento do nosso país? Essa aí é uma história que é preciso ser revista. De fato, Cabral não descobriu o Brasil. Nesse período já existia uma população indígena considerável no nosso país. Então é o seguinte, não faz sentido nós, brasileiros, falarmos do tal descobrimento. Existem historiadores que dizem achamento, outros dizem que ele chegou, tá certo? Então usam muitos termos para fazer referência a esse tal de descobrimento. Tudo isso está sendo revisto atualmente. É como se dissesse que o Brasil, por exemplo, 1500, uma data X, a partir do ponto de vista europeu. Isto é uma visão eurocêntrica, uma visão europeia, portanto. O Brasil é um país um país pujante. O que se pode dizer é que essa pessoa, esse Cabral, chegou ao Brasil, mas não descoberto. Ele não descobriu absolutamente nada, tá certo? O Brasil, quando eles chegaram aqui, ficaram até abismados, porque viram que os povos indígenas tinham uma organização e também assim bastante avançada. Pensava-se que essa região que a gente chama de Brasil, ou mesmo as Américas, eram regiões que apenas tinham pessoas estranhas e tudo estava para ser civilizado. Então é o seguinte, dizer hoje que o Brasil foi descoberto é uma visão totalmente inconsistente, tá certo? O Brasil é um país que demonstra uma capacidade bastante profunda de dar conta de si mesmo. É um país, é um nome bonito. Na verdade, Brasil, os povos indígenas tinham vários termos para denominar isso que se fala hoje, essa terra Brasil. Então, um dos nomes é Pindorama, que é um nome bonito, terra das palmeiras, tá certo? Diz mais do que, embora Brasil seja um termo que faz referência a uma árvore, mas não se tinha noção outrora de que existia uma região completa e que essa região passou a ser chamada Brasil, né? Mas não se pode dizer que o Brasil foi descoberto naquela... Bom, então é o seguinte, é preciso rever certos aspectos de alguns livros didáticos. Claro que os historiadores já estão fazendo isso, mas ao dizer tal data, é preciso informar a estudantes e aos próprios brasileiros. Grande parte dos brasileiros desconhecem, tá certo, que o Brasil nunca foi descoberto. O Brasil já existia. Discutir as terras indígenas, se discutiu os quilombolas e os europeus que aqui estão. Então seria o quê? Uma data para se discutir a composição do povo brasileiro, formada por negros, indígenas e brancos. Isso sim deveria ser discutido nessa data, 22, outras datas, 21 de abril, ontem, tudo mais. É momento para se comemorar, mas comemorar no sentido etimológico da palavra. Eu sempre digo, se você onde tiver curiosidade de examinar a palavra, vai notar que a palavra comemorar tem a sílaba men. A sílaba men quer dizer pensar. Então, comemorar, na verdade, é pensar junto sobre uma questão complicada, questão política, questão econômica, questão cultural e social do nosso país, tá certo? Levantar a bandeira de que o Brasil nunca foi descoberto. O Brasil existia como um país pujante, bonito. Hoje o Brasil está numa crise complexa e discutir isso, tá certo? 22 de abril é discutir a posição do Brasil perante os países que margeiam a nossa região, os países tais como Bolívia, Colômbia, não é? Paraguai e tudo mais. E aí a gente vê qual é a perspectiva de um país bonito como o nosso.